Bom dia, operador, boa tarde, boa noite, como você está? Eu espero que você esteja bem. Primeiramente, quero te agradecer por você ter confiado no meu trabalho e ter chegado até aqui. E te garanto que esse é o melhor vídeo que você assistiu até agora, porque vamos falar sobre gerenciamento de plano de trader. E quem entende isso consegue ser consistente, consegue boas operações, um plano a ser executado. E isso é muito importante nessa área, nesse ramo. Então, seja bem-vindo, você que é novo, né? Nesse canal aqui você aprende a executar suas primeiras operações na Bolsa de Valores e também tem conhecimento sobre as minhas ferramentas que eu utilizo para poder ter bons resultados em minhas operações, como a ferramenta PLBL, que no caso lê o sentimento do mercado, né, e mostra a direção que o ativo índice ou ativo dólar está inclinado a seguir. E também o mapeamento direcional, que dentro dessa aula aqui você vai conhecer. Então vamos aí para a nossa aula de hoje, gerenciamento de plano de trade. Para você que não me conhece, eu me chamo Bruno De Lucas, estou há mais de 7 anos no mercado financeiro, e hoje vou compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho com você sobre gerenciamento de plano de trader. E não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho. Então vamos nessa. Operador, dentro do gerenciamento de risco, o que você precisa entender? A primeira coisa dentro do gerenciamento de risco é o capital, porque é com ele que você vai executar o seu trabalho, ok? A segunda coisa é uma boa estratégia, que te permite ganhar de 40% a 50% das vezes, ok? O emocional, que no caso é ele que vai estabelecer se você vai executar todas as suas operações de maneira excelente. E uma das coisas que o operador ele falha é o alinhamento dessas três estruturas. Não adianta nada eu ter um capital, saber como eu vou operar esse capital, mas a minha estratégia não permite operar esse capital, porque a estratégia ela é muito pesada, né? Eu preciso de um capital maior para executar e eu ainda estou operando com capital menor. O emocional é executar essa estrutura. Então, às vezes, está alinhado o capital com a estratégia, mas o emocional não. Às vezes, o emocional está alinhado com a estratégia, mas não tem um capital. Então, se você conseguir alinhar essas três estruturas aqui, você vai ter um bom resultado em suas operações, no seu dia a dia operacional. Então, é crucial ter todos os aspectos alinhados: capital suficiente para executar as estratégias escolhidas, uma estratégia bem elaborada e com controle emocional sólido. O sucesso do trade requer a combinação harmoniosa desses três elementos, beleza? Então, entendendo isso daqui, a gente consegue ter um caminho a seguir. Vamos falar agora sobre capital, beleza? Como gerenciar, como você vai colocar uma estratégia que combine com esse capital, dependendo do seu risco diário. Então, vamos falar sobre isso. Mas antes, vou ler aqui com vocês. Ó. Gerenciamento de capital é um dos aspectos mais importantes no day trade, pois pode determinar o sucesso ou fracasso de um trade. É exatamente isso que acontece. E aqui vai uma observação. Operar como day trade envolve riscos significativos e, por isso, nunca arrisque dinheiro que não possa perder. Para ter sucesso nesse ramo, é necessário não só conhecimento de boas técnicas, mas também uma disciplina inabalável para controlar suas emoções e tomar decisões racionais. É exatamente isso daqui que a gente tem que estruturar, né? Deixar firmado como uma base. Então, vamos aprender a estrutura de como gerenciar esse capital. Então, aqui, ó, estrutura. Capital dividido por tempo, e a gente vai ter ali o dinheiro exato para operar no nosso dia a dia. Então, aqui a estrutura é: se eu tenho R$ 1.000, né, eu tenho R$ 1.000, e eu vou colocar esses R$ 1.000 para um mês, sendo que um mês a gente não opera sábado e domingo, só os dias úteis. Então, dá 22 dias, que é igual a R$ 45 por dia. Então, eu sei ali que o meu limite de perca é R$ 45. Na maioria das vezes, o operador ele tem um capital de R$ 500 e fala: vou perder 5% desse capital, eu vou utilizar aqui 10% desse capital. Mas quanto tempo ele vai ficar operando? Então, a melhor forma de estruturar
o capital, né, é você saber quanto tempo que você quer ficar com esse capital, né, para você operar, porque você só consegue trabalhar se você tiver dinheiro para executar suas operações. Então, aprendemos a estrutura do gerenciamento de capital. Capital dividido pelo tempo. Qual o tempo? Você que vai determinar. Eu quero operar uma semana, eu quero operar 15 dias, eu quero operar um mês, eu quero operar 2 meses. Defina o capital e o tempo que você quer ficar trabalhando, tá bom? Para você não quebrar o seu capital. No caso, é esse daqui. Então, agora que entendemos sobre o capital, então eu tenho R$ 45 para executar a operação, certo? Então, entendemos que eu tenho agora um capital definido, eu tenho um tempo definido que eu vou trabalhar. Vamos supor que você está de férias e você tem aí 15 dias. Então, você vai pegar um capital, né, que você não é algo necessário. Vamos supor, eu tenho que pagar uma conta, mas eu vou deixar a conta para depois e vou utilizar isso no day trade. Não faça isso, tá ok? Use ali um dinheiro extra que você ganhou e tal para poder rentabilizar, porque o mercado de day trade é um mercado de renda variável. Então você pode ganhar e você também pode perder. Tem que contar com as duas estatísticas, de ganho e de perca. Então vamos nessa. Ó. É importante definir metas claras para suas negociações, incluindo seus objetivos de lucro e stop loss. Isso ajudará a garantir que você saiba quando sair de uma negociação e limitar suas percas. Isso daqui, ó, muitos operadores falham muito nessa situação, tá ok? Então vamos aprender aqui passo a passo. Ó. Gerencie seu risco cuidadosamente, determinando o tamanho da posição com base no risco que você está disposto a assumir. Qual foi o risco que a gente está disposto a assumir dentro do gerenciamento de capital? É R$ 45. Então tá ok. Ó, a estrutura, uma estratégia que acerte no mínimo 50% das vezes, que te permite operar com o risco diário do seu capital. Então a gente já definiu isso. Busque sempre mais de 2 vezes o risco da operação. Então, eu vou usar aqui como exemplo a estrutura do mapeamento direcional. Executar as operações com base nessa estratégia. Então, que tem toda essa estrutura e a porcentagem de acerto é maior. Então, olha só, eu tenho aqui um candle que indica que o mercado vai subir, ok? Então, eu executei uma entrada, que foi exatamente no fechamento desse candle, e aqui eu tenho uma região de stop. O mercado não voltou e pagou uma vez, 2 vezes, ok? Então, ó, busque sempre mais de 2 vezes o risco da operação. Então, vamos supor, se eu buscasse 3 vezes aqui, o mercado também me pagaria. Outra entrada, da mesma estrutura daqui, ó. Essa daqui, ó. No caso, isso daqui é uma absorção, isso daqui é uma continuação da agressão. Então, olha só, eu tenho aqui também uma entrada. Olha que interessante. O mercado pagou aqui 1, 2 vezes, pagaria 3 vezes, também pagaria 4 vezes nessa operação aqui, e o risco bem curto. Então, eu vou compartilhar com vocês que esse risco aqui é curto demais aqui na minha tela. Estou aqui na minha tela, já está plotado o mapeamento direcional, como vocês podem ver. Eu vou utilizar aqui alguns exemplos de entrada. Ó, tem aqui essa entrada, tem aqui essa entrada. Também tenho essa entrada aqui. E aqui seria operações na compra. Então, vou utilizar esses dois exemplos aqui. Também tem outra entrada aqui, também vou utilizar essa entrada aqui também. E agora eu vou descobrir o risco. Olha só, aqui eu tenho a ferramenta de operações que eu utilizo e ela também já me dá o meu gerenciamento de risco das minhas operações. Então, olha, eu tenho aqui R$ 1.000 e me permite operar com um contrato e é o Scalp Mapeamento Direcional, que me dá um loss diário de R$ 50 ou um gain diário para me buscar 100, R$ 110 e eu vou executar essa operação aqui. Ó. Loss por entrada, eu tenho 13 e gain por entrada eu tenho R$ 34. Então vamos ver aqui se realmente essa operação é possível. Eu vou utilizar este candle primeiro. Vou ampliar minha tela. O seu gerenciamento de risco ele tem que estar de acordo
com o seu capital, tá ok? E que você se sinta confortável em executar essa operação. Então, eu vou utilizar aqui a projeção de FIBO e vou marcar da mínima para a máxima. Olha que interessante. Eu tenho o meu primeiro alvo e eu tenho o meu segundo alvo. Neste candle, a amplitude dele é um total de 50 pontos. Então, vamos ver se 50 pontos dá esse valor aqui, ó, lote por entrada. Eu vou botar aqui 50 pontos. Vou até colocar, ó, da mínima, da máxima, até a linha vermelha, ok? Ó, 53 pontos. No caso, o mercado anda de 5 pontos, mas vou colocar de acordo com o que está aqui. 53 dividido por 5, que é a estrutura aqui de pontos, vezes 1, que é a quantidade de contratos, que vai dar um total de R$10,50. Está dentro do loss de entrada, né, de gain por entrada, tá ok? Então, vou colocar aqui, ó. O mercado veio e pagou o primeiro alvo e pagou o segundo alvo. Me deu um total aqui de 80 pontos. 80 pontos. Sendo que fala que eu posso pegar até 34 pontos. Mas já bateu aqui, então eu vou colocar aqui 80 pontos dentro dessa estrutura nossa. Ó, 80 pontos de gain. Na primeira operação, gain. Ok. Vamos de novo. O mercado voltou. Posso entrar novamente? Posso entrar novamente nessa operação. Dentro dessa região. E o mercado veio aqui e pagou de novo 80 pontos. Só nesse candle a gente conseguiu pegar 2 vezes 80 pontos. Então, vou colocar aqui, ó. 2 vezes. 2 vezes. Gain. Dentro da primeira região. O mercado voltou e pagou novamente. Então, vou colocar aqui. Ó, ele veio aqui na mínima, mas eu estou operando aqui na máxima, certo? Então, eu vou colocar da máxima. O mercado veio e pagou de novo mais 80 pontos. Então, foram 3 vezes 80 pontos nessa região. E depois vou colocar o stop, certo? E menos um stop. Vou botar aqui lojas, que é 53 pontos. O total dessa operação me pagou, vou colocar aqui, zerar, 80 vezes 3 é igual a 240 menos 53 pontos. 180 pontos aqui, 187. Vou botar 85, que é a base. Que é igual, ó, esse valor aqui, que é em quantidades de ponto, vou colocar aqui até pontos, ó, pontos, vou aumentar fonte aqui, que é igual, dividido por 5 vezes 1, que é igual a R$37 nessa operação. Então, primeiro ganhei aqui R$37 nessa operação. Vamos para a próxima operação? Pronto. Próxima operação, já que o mercado perdeu essa região, tá vendo? Ele foi estopado, perdeu essa região. A próxima operação que eu falei com vocês, eu posso usar, deixa eu ver, eu posso usar essa operação. Aqui também é um mapeamento direcional. Vou marcar aqui este candle e vou utilizar ele como exemplo também. Ó. O mercado entrou aqui, pagou, peguei a primeira entrada aqui da máxima. Qual é o risco dessa operação? 60 pontos. Então, 60 pontos dá um total de 60 pontos dividido por 5 vezes 1, que é igual a R$12. Está dentro da minha entrada por loja? Está, R$12. Então, vamos operar esse candle. Olha só, o mercado veio aqui e pagou 50 pontos e no segundo ele pagou 95 pontos nessa operação. Ele voltou e pegou a entrada de novo. Ó. Ele pagou, voltou, pegou a entrada de novo. Então, você ganhou 2 vezes 95 pontos. Então, vou colocar aqui também dentro dessa operação. 95 pontos, gain, 2 vezes, é igual a, pagar aqui, 95 vezes 2. Dividido por 5 vezes 1. Que aí eu vou saber o valor em dinheiro. Ó, o valor em dinheiro deu um total
de R$ 38. R$ 38. Pontos. Deu um total de 90 e deu R$ 38. Ok. Vou utilizar essa parte aqui. E vamos na nossa última operação. O mercado veio aqui, pagou, olha que ele pagou mais, mas estou colocando aqui como exemplo só essa parte. Ó, essa daqui que eu marquei. Vou marcar ela, mapeamento da mínima para a máxima. Vamos ver quanto o mercado pagou nessa região. Ó, o risco dessa operação, 61. A gente já viu que é 12. Então, me pagou um total de 92 pontos. Eu vou colocar só 90. Então, 90. O mercado veio, pegou a entrada, ó, não estopou, não saiu da operação e pagou de novo. Se você entrar de novo na operação, pagou mais 90. Então, vou colocar aqui, ó, mais 90. Que é igual, vou dividir esse ponto, dividido por 5, vezes 1. Dá um total de 36. Mas vou colocar agora aqui, direto, tá? Mais R$ 36. Vamos pro próximo. Então, total já, deixa eu ver quantos de gain eu já fiz nesse dia. Será 37 mais 38 mais 36, dá um total de 111. Aqui não é 110 que é o meu gain diário? Então, já bati aqui no meu gain diário. Então, você já viu que dentro dessa estrutura de negociação, onde eu sei que o meu stop é curto, o meu alvo é 2 vezes a minha região de perca, e eu nem estou falando aqui que você pode entrar no meio para executar aqui, ó, e pegar bem mais pontos. Ó. Você pode executar a operação no meio, e olha que o mercado veio e paga. Essa estrutura de estratégia é baseada na análise de fluxo, ok? É por isso que respeita essas regiões bem curtas, tá bom? Então, aprendemos aqui e vimos que existe estratégia boa que permite a gente ter um stop curto e alvos longos. Então, vamos voltar aqui para o nosso gerenciamento de risco. Como vocês viram, eu tenho uma boa estratégia que me permita executar entradas, saída, onde tem meu alvo, onde tem meu risco. Então, é dessa forma que você tem que conseguir uma estratégia aí para executar bons trades. E vamos agora para a nossa estrutura emocional. Então, vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos bem importantes. O controle emocional é fundamental para o sucesso no day trade, pois as decisões tomadas com base em emoções, como medo e ganância, geralmente levam a resultados ruins. O que quer dizer isso, Bruno? Você está com medo de executar a operação, ou você está com ganância, quer pegar cada vez mais. Eu dei o exemplo que a gente pega 2 vezes o nosso risco, aí você quer pegar 10 vezes o risco dentro da operação e você às vezes nem conhece o operacional direito, né? Não validou aquele operacional e nem sabe se realmente paga 10 vezes aquele risco. Acho que o mercado vai subir sem parar, sem fazer a retração. Então, isso vem aqui, ó, a questão da ganância dentro do emocional. Então, tem que tomar cuidado. O medo de entrar na operação. Isso acontece mais com pessoas que vêm tomando muito stop e às vezes tem um operacional bom, mas não executa a operação porque levou nos outros dias stop. Então, tem que controlar as emoções na hora de executar as operações. Vamos para o próximo. Ó. É importante manter a calma e a disciplina. Isso daqui, ó, essa estrutura, você vai ter que construir no seu dia a dia, a calma e a disciplina, porque isso daqui paga e paga muito dentro das operações de day trade. O emocional durante as operações de day trade para evitar a tomada de decisões impulsivas ou baseadas em sentimentos momentâneos. Então, vou dar aqui um exemplo aqui, nessa própria estrutura. Vamos supor que eu executei essa operação, eu tenho um ponto interessante para mim executar a operação, certo? E aí o mercado subiu, eu falo, pô, tem aqui esse topo, tem esse topo e o mercado vai subir e vai vir pagar aqui. Então eu vou entrar dentro desse candle, um candle aqui forte aqui de compra. Eu quero buscar pelo menos esse topo. Olha o que o mercado fez. Eu entrei atrasado na operação, né? Eu fiquei aqui com medo de perder a operação e não colocar esse dinheiro no bolso, tá? Então, dentro
dentro desse exemplo aqui, conseguimos ver claramente que você não pode operar impulsivamente, entrando em qualquer ponto. Existe ponto para você executar sua operação, então obedeça o operacional. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, evitar a tomada de decisões impulsivas ou baseadas em sentimentos momentâneos, ok? Terceiro, para manter a disciplina, o emocional, é importante ter uma estratégia clara e objetiva, estabelecer metas realistas e limites de perda e seguir rigorosamente as regras de gestão de risco. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Eu tenho essa operação dizendo que o mercado aqui vai subir. Ele já pagou uma vez, 2 vezes e um pouco mais, certo? Subiu aqui até um pouco mais. Eu quero agora que o mercado suba sem parar. Olha, o mercado começou a descer. E aí você tem que ser estopado, tem que sair dessa operação aqui, ó, na linha vermelha. E você não é estopado, você não sai da operação e o mercado começa a descer. Vamos supor que ele subiu, né? Vamos supor que ele desce sem parar. E aí? Você vai segurar essa operação perdedora? Então, tem que obedecer o gerenciamento de risco, beleza? Quarto passo, o gerenciamento das emoções é tão importante quanto o gerenciamento do capital no day trade, pois um controle emocional fraco pode levar às perdas significativas e impactar negativamente o desempenho geral. Então, o que quer dizer aqui? Vamos supor que você já tem um gerenciamento de capital. Tá lá, só posso perder R$ 45, só. E você não tem esse controle aqui, no dia você colocou R$ 1.000 para operar, certo? Durante um mês. E a sua perca diária é só de R$ 45. E aí você não tem o controle emocional, e seu controle emocional está fraco, você perde esses R$ 45, você vai querer recuperar. Vai ficar até forte nas operações, entrando em vários pontos. E isso é errado. Tá vendo? Você começa a sair do plano de trade. Isso não pode, e pode levar às percas aí muito negativas e perder todo o teu capital em apenas um dia. 5. Aprender a lidar com as emoções durante as operações de day trade é um processo contínuo de autodesenvolvimento e autoconhecimento, que requer prática e persistência para aprimorar essas habilidades. Nesse ramo, ele nos ensina muito a questão da disciplina, né? E também nos ensina a perder, porque fomos criados de uma forma que só temos que ganhar, 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 ganhar. Mas gerenciar as percas também é muito importante. Gerenciar as emoções é muito importante nesse mercado e para a vida toda. Então, quando você aprende a estruturar, fortalecer essa habilidade, então você consegue ter resultados bem positivos dentro desse ramo, dentro desse mercado. Então, tem aqui esse gráfico gestão de execução. Então, se eu sou um trader e tenho 100% para executar meu trabalho com excelência, como eu vou dividir esse 100%? Se você está gostando dessa aula, curte aí, se inscreve no canal, porque tem mais conteúdos como esse vindo por aí, beleza? Então, vamos aprender a dividir. Olha só. Então, tem aqui, ó, 100% para executar meu trabalho no dia. Então, você vai colocar 70% na sua base emocional, 20% em execução da estratégia e gestão do capital 10%, porque já está incluído aqui dentro da estratégia, beleza? Se você fizer isso, executar o seu trabalho bem, independente do resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo, você não vai se culpar, você não vai se diminuir por conta que você executou um trabalho errado, porque você não consegue seguir a disciplina. Então, se você conseguir colocar 70% do seu 100% no emocional, então você vai conseguir executar a sua estratégia com excelência, você vai conseguir executar o seu trabalho com excelência naquele dia. E uma frase que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: execute seu trabalho com excelência, pois o mercado irá executar o dele. O mercado ele já está definido para qual direção ele vai ir. Se você operou na compra e o mercado subiu, top, ele vai lá e vai te pagar. Se você executou a sua operação na compra e o mercado desceu, executou bem, top, ele vai te dar o stop e você vai sair ali com seu limite
diário, tá ok? Então, execute o seu trabalho com excelência, porque o mercado vai executar o dele. Estamos juntos. Até a próxima. E parabéns para você que chegou até o final dessa aula. Você já está apto para executar suas operações. Terminamos o nosso curso gratuito lá no Instagram e você já tem a base para se tornar um trader. Parabéns pelos seus estudos. O mérito é todo seu. Sal, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se você tem alguma dúvida, pode me chamar no direct do Instagram, pode comentar aqui neste vídeo. Compartilhe comigo como foi seu aprendizado, beleza? Forte abraço, tamo junto. Até a próxima, operador!